Capítulo 6 das testemunhas. Toda pessoa poderá ser testemunha. Artigo 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Artigo 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Artigo 205. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação, pelos meios ou ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. Artigo 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim, em linha reta, ou cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Artigo 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo ser desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Artigo 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206. Artigo 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir as testemunhas, além das indicadas pelas partes. Parágrafo 1º. Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referem. Parágrafo 2º. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Artigo 210. As testemunhas serão inquiridas, cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam o depoimento das outras, devendo o juiz adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho. Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Artigo 211. Se o juiz, ao pronunciar a sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração do inquérito. Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz não, no caso de proferir decisão na audiência, artigo 538, parágrafo 2º, o tribunal, artigo 561, ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. Artigo 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Artigo 203. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Artigo 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de má-fé, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha,
mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208. Artigo 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases. Artigo 216. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar ou não puder fazê-lo, pedirá a alguém que a o faça por ela, depois de lido na presença de ambos. Artigo 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento ao testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença de seu defensor. Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram. Artigo 218. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio de força pública. Artigo 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condená-la ao pagamento das custas da diligência. Artigo 220. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiverem. Artigo 221. O presidente e o vice-presidente da República, os senadores, os deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estado e territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal, dos municípios, os deputados às assembleias legislativas estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Parágrafo 1º. O presidente ou vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Parágrafo 2º. Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Parágrafo 3º. Os funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandato ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição, em que servirem com indicação do dia e da hora marcados. Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória, com prazo razoável intimadas as partes. Parágrafo 1º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. Parágrafo 2º. Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Artigo 222-A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio. Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 222 deste Código. Artigo 223.
Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas. Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do artigo 192. Artigo 224. As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de 1 ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se pela simples omissão às penas do não comparecimento. Artigo 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Capítulo 7. Do reconhecimento de pessoas e coisas. Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Inciso 1. A pessoa que tiver de fazer reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Inciso 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida. A autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Inciso 4. Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no número 3 desse artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento. Artigo 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável. Artigo 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Capítulo 8 da acariação. Artigo 229. A acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acariados serão reperguntados para que explique os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato da acariação. Artigo 230. Se ausente alguma testemunha cujas declarações diverjam das de outra que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos de divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á a precatória à autoridade do lugar onde reside a testemunha ausente, transcrevendo as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente.